Olá, sejam bem-vindas ao método que eu desenvolvi, que chama Orientação Parental Astrológica, que eu estou usando bastante nos meus atendimentos. Antes disso, uma pequena introdução. Eu sou orientadora parental e mentora de mulheres, e o meu objetivo com o meu trabalho é ajudar as mães e as mulheres a encontrarem na maternidade um portal para o seu despertar espiritual e para o seu empoderamento. Todos os produtos que eu ofereço, todos os serviços, mentorias, atendimentos, estão dentro desse grande pacote, dessa crença muito forte minha de que sim, a maternidade pode ser um grande portal para o nosso despertar espiritual e pode ser um caminho para que a gente consiga se empoderar de nós mesmas, empoderadas do nosso feminino, dessa potência toda que a gente carrega. E então vou falar da orientação parental astrológica, tá? O que é isso? Bom, a primeira coisa, da onde eu tô vindo, né? Então, eu tenho 2 filhos e eu comecei a estudar muito profundamente educação respeitosa, ferramentas, a teoria, enfim, uma série de autores como que a gente pode educar as nossas crianças de forma respeitosa, como que a gente pode repensar padrões, como que a gente pode quebrar com padrões e com hábitos tão nocivos das gerações anteriores, para que a nossa criança, para que ela consiga ter uma vida abundante, para que ela consiga desabrochar nessa vida, né? E com isso, eu fui entrando em um monte de temas. Então, estudo muito a fundo, muito profundamente antroposofia, que inclusive é base também para esse meu olhar para a infância, para esse meu olhar para a mãe, né? Tudo que a gente viu sobre os setênios aqui e muito mais. A antroposofia é uma ciência super profunda, né? E aí, tudo isso começou a compor essa forma de ver a maternidade, essa forma de ver a vida e como a gente pode educar as nossas crianças. E eu percebi, né, que muitas vezes nós mães, a gente estuda muito sobre educação respeitosa, a gente lê a respeito das ferramentas, disciplina positiva, enfim, tem parentalidade positiva, tem uma série de termos para falar sobre esse olhar com respeito para as nossas crianças. A gente estuda muito sobre isso. Existem várias ferramentas do que fazer e como fazer, né? Mas, na hora que a gente vai aplicar essas ferramentas, na hora que a gente vai praticar a educação respeitosa com as nossas crianças, a gente falha. E a gente falha por 2 motivos. Porque primeiro a gente precisa arrumar a casa antes da gente conseguir ser respeitoso para fora. E 2, porque muitas vezes a gente não adequa essas ferramentas que a gente tem à individualidade da nossa criança. Partindo então desse princípio, disso que eu observei, eu comecei a pensar como é que eu posso ajudar as mães, né? E os pais também, claro, acaba que a maioria é mãe, né? Ajudar as mães a praticarem a educação respeitosa com seus filhos. O que eu poderia trazer aqui? E foi aí que veio a ideia de trazer a astrologia como uma ferramenta de sustentação, de suporte para essa orientação parental. O que é isso, né? Então, assim, como eu falei, eu estudo muito educação respeitosa e muito antroposofia. Então, eu parto também do seguinte princípio. Nós, pais e mães, somos guias do nosso filho nessa jornada terrena. Eles estão aqui para desabrojarem na sua melhor versão, para ocuparem o seu lugar no mundo. E nós, como guias, podemos orientá-los, ajudá-los e sustentá-los nessa caminhada. A melhor forma de fazer isso é entendendo que essa individualidade precisa de um tratamento individualizado. Na maior parte, né, dos treinamentos de educação respeitosa que a gente vê, especialmente aqui no mundo digital, as pessoas chegam muito com receitas prontas. Faça assim, faça assado, desse jeito, fale assim, fale assado. E aí, né, muitas mães vão tentar implementar isso dessa forma. E não vai funcionar. E não funciona. Por quê? Porque a gente precisa adequar a nossa forma de comunicar, a nossa forma de demonstrar amor, a nossa forma de ensinar as nossas crianças às necessidades e características individuais dela. Então, como que funciona esse método, né? Então, a gente parte desse princípio que, na educação respeitosa, eu enxergo a criança como um indivíduo completo. Uma alma que veio para esse mundo com uma missão e um lugar para ocupar. E eu, como pai, né, como mãe, o meu objetivo aqui é ajudar a criança para que ela floresça nessa missão, floresça nessa melhor versão. É como se a criança fosse uma semente a ser revelada, né? Então, uma sementinha, o que ela precisa? Precisa de terra, precisa de um ambiente propício, ela precisa de cuidado, precisa de amor, precisa de atenção, de água, de luz. E é isso que nós, como mães, a gente vai prover para os nossos filhos, através da educação respeitosa. O que é essa educação respeitosa para mim, né? Primeira coisa, ela fala sobre o respeito à individualidade da criança. É respeitar essa alma que veio pra gente, né? Como um grande mestre. A gente aqui tá como guia só na prática, né? Mas na alma eles são os nossos grandes mestres. Então, quais pilares eu tenho aqui para educação respeitosa? O respeito, entendendo que essa criança é um indivíduo
e tem as suas particularidades. E a gente não fica rotulando, dizendo que isso é bom, isso é ruim, isso é mais, isso é menos. É aquela individualidade. Como é que eu ajudo ela a desenvolver, a florescer dentro dela mesma? Não tornando ela uma outra pessoa. Não tentando consertar nada. Escuta verdadeira. E aqui, quando eu falo de escuta verdadeira, tá? Com o pilar da educação respeitosa, eu tô falando da gente olhar para a criança de verdade e escutar não só o que está sendo dito, mas o que está sendo demonstrado através de ações. Por exemplo, todo mau comportamento é um pedido de ajuda. Quando uma criança faz alguma coisa que ela sabe que ela não devia, quando ela faz alguma coisa que não é gentil, ela está te pedindo ajuda através da ferramenta errada. Ela só não sabe como pedir ajuda de outra forma. Às vezes ela não tem consciência do que ela precisa e ela pede ajuda, às vezes, se comportando de um jeito desafiador. A escuta verdadeira vai observar isso. É escutar também o que não é dito, o que está nas entrelinhas, o que está no comportamento, o que está, às vezes, numa timidez da criança, tá? E outra questão que a gente observa sempre, que eu sempre falo e sempre vou falar na educação respeitosa, a gente vai trabalhar 3 coisas na criança. Para que ela se sinta bem com ela mesma, ela precisa se sentir útil, aceita e importante. Isso é o que vai fazer ela se sentir amada muitas vezes. Ela se sentir parte de algo maior. Ela estar disposta a colaborar, disposta a fazer o que ela precisa fazer. Quando a criança se sente útil, amada e importante, ela reduz o mau comportamento. Por quê? Porque ela está bem com ela mesma e ela não precisa ficar pedindo ajuda. Essa parte, então, é o que eu acredito e o que eu entendo de educação respeitosa. Nós, como guias, por que, por exemplo, né, quando a gente chega nesse de tentar aplicar as ferramentas, de tentar praticar uma educação respeitosa, a gente não consegue. Aonde normalmente que a gente está batendo? No não conhecer suficientemente a nossa criança. E é aí que a astrologia entra como uma grande base, né, o mapa natal da criança, como uma base de quem é esse indivíduo aqui. O que ele precisa desenvolver? Qual é a sementinha que ele veio plantar? Como que essa criança ama? Como essa criança aprende? Como ela se comunica? Como que ela passa por crises? Entender tudo isso nos ajuda a fazer o quê? A adequar as ferramentas que a gente vai pegar lá da educação respeitosa para essa individualidade. E é isso que vai fazer o melhor resultado. É isso que vai fazer as ferramentas serem eficazes, darem certo. É isso que vai fazer a criança se sentir amada. Quando eu adequo a minha forma de comunicar, a minha forma de agir, as coisas que eu exijo dela, como eu exijo dela, como eu peço para ela as coisas, o que eu espero dessa criança. Quando a gente adequa isso à individualidade da criança, a gente consegue praticar uma educação mais respeitosa com maiores resultados. Por quê? Porque a gente não é receita de bolo. E eu realmente acho que, às vezes, nós aprendemos tanto a ser obedientes, a não pensar, né, a fazer o que nos é dito, que, como mães, a gente ainda não faz a nossa individuação, se a gente não passa pelo nosso processo de individuação. O que a gente vai querer? A gente vai querer que alguém diga pra gente o que fazer. E é muito, né, muitos desses cursos que são vendidos no mundo digital, eles vão lá e dizem exatamente o que é pra você fazer. Só que isso não vai adiantar, não vai ser verdadeiro, porque não tá adequado a quem você é e não tá adequado a quem a tua criança é. Pode ser que funcione no curto prazo, mas não vai ser sustentável. Porque para ser sustentável precisa estar alinhado com a tua verdade e precisa estar falando com a verdade da criança que está na tua frente, da sua criança. Então, a ideia aqui, né, na orientação parental astrológica, não é só uma orientação parental, não é uma leitura de mapa. É uma orientação parental, como é que eu ajudo essa mãe ou esse pai a serem melhores guias para o seu filho, levando em consideração a individualidade dessa criança. O que ela precisa desenvolver. E aí, como a gente está falando de criança, existe um cuidado muito grande da gente não enquadrar essa criança, da gente não estereotipar ela. A gente fala sobre convites, o convite para essa criança. Qual é o que faz brilhar essa criança? É sobre isso que a gente vai falar. Quanto melhor essa mãe ou esse pai conhecerem o seu filho, melhor os guias eles vão ser. Mais eficazes vão ser as ferramentas porque eles vão adaptar, né? Então, o que a gente fala aqui, né? Não é sobre praticar só o que a gente recebe de ferramenta, de estratégia. É sobre saber como adequar isso ao meu filho. Como adequar isso à minha família, aos meus valores, a quem eu sou como mãe. Tá? Então, esse método, né, que eu criei, ele vai passar por esses momentos. Então, a gente parte do princípio de que os pais e as mães, né, são guias dessa criança e precisam ajudar ela a chegar na sua melhor versão. E o que a gente tem no caminho? A gente tem os conceitos da educação respeitosa, a gente tem o mapa natal. Então, a primeira etapa, os conceitos da educação respeitosa e o mapa natal da criança. Essas duas coisas juntas vão nos dar as ferramentas e estratégias adequadas para essa individualidade, para essa criança. E é aplicando isso daqui que os pais vão conseguir ajudar, suportar, guiar essa criança para que ela desenvolva a sua melhor versão.
se sentindo amada, se sentindo compreendida. Faz sentido pra vocês, gente? É claro que tem um monte de detalhes aqui dentro, né? Não vai dar pra gente entrar no detalhamento do método, como eu faço isso exatamente no atendimento, não vai dar pra gente entrar aqui. Eu fico à disposição se vocês quiserem conversar depois. Para ajudar também os pais e as mães, eu desenvolvi um material de apoio, onde eu conduzo eles por essas fases dessa metodologia, onde eles têm espaço para anotar, e durante, né, claro, o atendimento a gente vai conversando e é aí uma orientação parental, no sentido de ser uma sessão realmente de entender qual é a dinâmica dessa família, dessa criança, desses pais, enfim. Espero que tenha sido interessante para vocês e vou adorar escutar de vocês. Podem entrar em contato direto comigo no Instagram, @AnaFlaMarques com Z, tá bom?